Estamos aqui nas proximidades do Rio do Peixe, ao lado também de Varpa, para quem vem de Tupã. E apesar de não parecer, aqui atrás de mim, no meio dessas árvores, há um cemitério dos Pioneiros de Varpa, onde várias pessoas, principalmente crianças, estão sepultadas, vítimas de doenças tropicais e de outros problemas comuns ao Brasil e que os letos não conheciam, não tinham contato, né, antes de vir para cá. Ah, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassant la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Le souvenir et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit froide et l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Esse aqui é um monumento no cemitério de Varpa e ele foi inaugurado em 1992 por ocasião dos 70 anos da colônia. Aqui podemos ver o nome de quase 200 pessoas que foram sepultadas aqui, e essas 200 pessoas equivaliam a 10% da população de Varpa na época. Isso num prazo de 3 anos. Eles começaram a ser sepultados em novembro de 22 e foram sepultados até novembro de 25. Pelo que consta aqui no registro. Percebe-se muitas crianças e também muitos idosos, aqueles que realmente sofrem mais com doenças tropicais e principalmente quando não estão preparados para isso, porque vieram no país muito frio. Aqui no cemitério dos Pioneiros de Varpa, o silêncio é sepulcral e os mortos só têm o seu sossego quebrado devido a algum barulho ou outro de máquinas que fazem o plantio da cana do outro lado do Rio do Peixe. Paulo, é triste ver aqui o cemitério abandonado, um local histórico aqui e que possivelmente muita gente em Varpa não conhece e com certeza em Tupã poucos conhecem. Realmente, Eduardo, poucas pessoas têm acesso a este cemitério. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu já ouvi desde há décadas, ouço falar no cemitério dos Pioneiros Letos de Varpa. Nós podemos observar que este local deveria ser melhor conservado. Ele tem um aspecto daqueles cemitérios europeus, cemitérios que foram... que a gente costuma ver em filmes, em revistas, em livros. Muitas vezes algum personagem é sepultado em um cemitério de uma vila distante, de um vilarejo. E aqui nós podemos observar algumas características deste cemitério, embora ele esteja muito deteriorado. A forma dos túmulos, por ser um cemitério evangélico, a falta de cruz. Existe a falta de cruzes, nos nomes, ali nós podemos, como você bem disse, muitas pessoas idosas, pessoas, por exemplo, nascidas em 1835, que hoje, falecida com 88 anos, assim que chegaram aqui ao Brasil, e nós estamos já há 90 anos da imigração leta. Seria uma pessoa nascida em 1835, teria aproximadamente hoje 170 anos. Então, existir num cemitério dentro do município de Tupã uma pessoa sepultada nascida em 1835 é uma raridade. Então nós observamos aqui, a placa contém vários nomes, evidentemente são poucos túmulos ou restam
vestígios de poucos túmulos da época. Este cemitério já tem mais de 90 anos, que em 1922 aqui foi sepultada a primeira pessoa, e nós podemos observar que houve um sofrimento muito grande deste povo que fez esta epopeia saindo do norte da Europa, já praticamente próximo do Polo Norte, atravessando o Oceano Atlântico, vindo aqui para o Brasil, uma terra totalmente diferente, com costumes totalmente estranhos à sua realidade. E é curioso notar, Paulo, pela idade que a placa ali nos mostra, das pessoas idosas, que diferente de outras imigrações que aconteceram, vieram muitas pessoas idosas. Coisa que não acontecia quando, por exemplo, quando portugueses, espanhóis, japoneses vieram para cá, que vinha muita criança acompanhada de seus pais, mas a idade dos pais aí dificilmente ultrapassava 50 anos, né? Nessas outras imigrações que vieram para o Brasil pelos mais diversos motivos, ou fugindo da pobreza e de guerras, né? Ou como foi aqui do caso da perseguição religiosa. Embora há quem defenda que os letos não vieram por questões religiosas, vieram também por questões econômicas. Então é uma questão controversa. Realmente a situação naqueles países bálticos, né, era difícil também. No início do século, por volta de 1918, 1920, a Europa havia saído da Primeira Guerra Mundial, teve início a Revolução Russa, a Alemanha, que sempre foi a mola propulsora do desenvolvimento econômico europeu, devido ao Tratado de Weimar, né, passava uma situação muito difícil, e isso gerou a ascensão de Hitler na Alemanha, a ascensão da ditadura de Mussolini na Itália, como a Letônia é um país que girava em órbita a Rússia, com o surgimento do Império Soviético, ela acabou sendo engolida pela avalanche do comunismo, principalmente do stalinismo. Daí essa imigração. Mas fala-se evidentemente em questões religiosas, mas também não é de duvidar que questões econômicas levaram o povo da Letônia a fazer esta grande imigração, que foi praticamente a maior diáspora, né? Diáspora, que é uma movimentação do povo de um pequeno país do norte da Europa para a América do Sul. E foi exatamente em Varpa que eles escolheram para tentar construir o chamado Éden, o novo paraíso celestial. E apesar de toda essa globalização, Letônia ainda é um local muito desconhecido para os brasileiros, e com certeza o Brasil é desconhecido para os letos que lá vivem. Apesar disso, temos aqui histórias da Letônia, e está uma coisa esquecida, infelizmente, né? Abandonada, em vias de deterioração muito rápida, né? Então é uma coisa que precisa ser preservada com certeza. Le vent du nord les emporte dans la nuit froide et l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me... Eu estou aqui com o seu Pedro Giacove, cujo proprietário está na frente aqui do cemitério. Para você chegar ao cemitério dos pioneiros de Varpa, você tem que passar pela propriedade dele. Seu Pedro, fala um pouquinho da sua história. O senhor é filho de russos, seus pais vieram com 5 anos para o Brasil. E qual a motivação dos seus avós para trazerem os filhos, no caso, os seus pais? Por causa do comunismo, né? Por causa da guerra, né? Então eles vieram praticamente para sair daquele regime, né? Que estava sendo ameaçado, né? Todos os moradores de lá, né? Então vieram para o Brasil para uma liberdade. Seus pais tinham 5 anos quando vieram para cá, ou seja, por volta de 1926. Isso, 1926. E já vieram aqui para Varpa ou moraram em outro local do Brasil antes? Eles vieram, os fazendeiros pagavam a passagem deles para depois eles trabalharem na fazenda, pagar a viagem, né? Então trabalharam nas fazendas aí, nessas redondezas por aí.
E o que o senhor lembra das dificuldades que seu pai contava, as dificuldades que eles tinham passado? E o senhor certamente também pegou uma época assim que não tinha estradas asfaltadas por aqui, não tinha iluminação, não tinha comunicação. Ele conta, né, que era tudo mato, tudo muito difícil, né? Tinha que andar a pé. Meu pai depois ajudou a derrubar mato também, né? E trabalhava ali na bandeira. E depois foi trabalhando e conseguindo as terras praticamente na enxada, trabalhando na enxada. E quanto ao Museu dos Pioneiros, a quem pertence aquela área? Olha, pertence à igreja, de Varpa, né? Um tempo eles cuidavam ali, né? Depois passaram para a prefeitura. Agora tá sendo meio abandonado, né? Mas a prefeitura zela pelo local, faz algum tipo de manutenção, com que frequência, quantas vezes por ano? É muito pouco, né? Uma vez por ano só. Muito pouco, né? É o mínimo necessário, então? Mínimo necessário. É. E vêm visitantes aqui, familiares e pessoas que estão sepultadas? Sim, maioria vem do exterior, né? Que tem seus familiares aqui. De vários estados, aliás, melhor, como é que diz? Nações, né? E eles passam para o senhor alguma impressão que eles têm aqui do local, a dificuldade do acesso, o abandono ali? É claro que as sepulturas pertencem não à prefeitura, pertencem aos familiares. Mas eles fazem algum tipo de comentário favorável ou não? Sim, o acesso é muito difícil, né, para chegar até ali, né? Mas eles vão porque a gente ajuda aí, porque passa pela minha propriedade, né? Então vai lá, dá informação e leva às vezes até lá as pessoas, né? Mas o acesso é muito difícil, né? Não tem outro caminho, é só por aqui mesmo, né? Um dos motivos de Tupã ter virado estância turística é Varpa. E nós hoje vamos descobrir o que Varpa tem ou não para atrair turistas. Esta entrada de Varpa para quem vem de Tupã. Aqui atrás temos a Igreja Batista e nós vamos visitá-la. Esta é a Igreja Batista de Varpa, pilar da religião, e, como todos sabemos, a religião é um dos motivos, ou pelo menos o principal motivo, que os letos saíram de sua terra natal em 22 e vieram para cá. Lembrando que em 22 Tupã nem sonhava em existir.
Estamos aqui com João Afonso Gertker, que é responsável pela conservação do templo da Igreja Batista de Varpa. João, há quanto tempo você cuida aqui deste templo que representa a pujança da fé batista aqui no distrito de Varpa? Eu já estou aqui há 5 anos e 6 meses já, trabalhando nessa igreja aqui. Eu peguei já a minha aposentadoria aqui, né? Mas eu estou continuando aqui já, ainda trabalhando. Os cultos aqui são realizados na língua leta ou na língua portuguesa, ou nas duas? Hoje em dia é só em português mesmo. O pastor nosso é em português, né? Não é leto, né? Mas tem um conjunto leto que canta em leto aqui. Fizeram até um CD, mas por enquanto não estão cantando mais assim. Então parou por enquanto. Por outro lado, como você vê o turismo aqui em Varpa? Muitas pessoas procuram a igreja aqui como forma de visita turística? Isso sim, muita gente sai tirando foto. Eu abro a igreja para dar uma olhada aqui dentro, como é que é. E sai muita gente comunicando que viu a igreja, viu como que é a construção antiga que tem lá nas fotos lá no fundo. E admira como que essa igreja era maior que essa e diminuíram essa igreja quando foram reforma dessa igreja. Faz muito tempo atrás que eu não lembro. João, nós sabemos que muita gente que veio da Letônia para a Varpa, posteriormente se espalhou pelo mundo. Existem muitas pessoas que vêm aqui na igreja que moram em outros países? Existe. Muita gente que morava aqui foram para Canadá, assim, de Japão, também foram bastante para Japão, mas não da Leta, né? Muitos foi para Canadá mesmo. Austrália também? Austrália não sei, mas eu acho que deve ter sim. E esses imigrantes vêm aqui assistir culto quando vêm ao Brasil? Vem. Tem gente que vem para assistir o culto aqui. Aqui dentro do prédio da Igreja Batista, encontramos este banner com a reprodução de algumas fotos antigas. O culto, antigamente, era feito ao ar livre, não havia um local fechado ou mesmo coberto. Isso até 1931, quando foi inaugurado o primeiro templo, que ficava nesse mesmo local. Em 1952, foi construído o prédio atual onde nós estamos. Aqui temos uma foto da área interna. Vocês podem ver que os bancos estão numa formação diferente da que é hoje. Os bancos hoje estão nesse sentido, e naquela época estavam aqui na década de 50. Essa é a primeira casa de oração, já é um local que veio um pouco depois disso aqui, né? E aqui temos a primeira trilha até o Rio do Peixe. Podemos ver o quanto que tinha de mata na época. Na verdade, toda essa região aqui, todo o estado de São Paulo era coberto de mata nos seus primórdios. Em 1922, quando eles chegaram, de Bauru para São Paulo já havia sido muito desmatado, mas de Bauru para cá ainda era uma região inóspita, desconhecida, e que nos mapas não havia cidade nenhuma nesta região. Então Varpa foi uma das primeiras.
Estamos aqui com Lúcia Bucoldes, que tem o Rancho dos Defumados e também trabalha no museu como auxiliar de cultura. Dona Lúcia, o pessoal vem aqui comprar de Tupã, mesmo de outras cidades, vem visitar aqui o Rancho dos Defumados? Vem, principalmente a região, vem bastante, são os nossos maiores clientes, né? E como que eles ficam sabendo da existência do rancho? É propaganda da prefeitura, propaganda na internet, é boca a boca? Como é que é feita essa descoberta que eles vêm até aqui? Pelo que a gente vê aqui, que a gente pergunta, é mais boca a boca, mas tem também na internet, a prefeitura também tem feito sua propaganda. E o que a senhora tem aqui para mostrar para nós, os seus produtos defumados? Olha, nós vamos ter aqui, isso daqui é courinho defumado, a gente faz principalmente nessa época, é muito bom para feijoada, né? Linguiça mista, essa linguiça ela é tradicionalmente leta, é uma receita que vem de pai para filho, que já vem desde os meus avós, que trouxeram da Europa, e a vida inteira comi isso aqui, né? Bom, esse é o courinho também, esse é picanha suína defumada, né? Nós temos aqui filé mignon suíno, também muito bom para petisco, muito gostoso. Salame, apesar de ele ser uma tradição mais italiana, mas a gente gosta também, né? E aqui o joelho suíno, ele é mais tradição alemã, mas também é muito usado no meio dos letos, né? E aí depois temos a linguiça novamente e o joelho. E temos a costelinha também, né, que a gente defuma a costelinha, né? E às vezes o lombo, né? Então esses são os produtos para quem quiser, né? Quem gostar, quiser provar, a gente sempre tem. Esta aqui é a rua Rio do Peixe, que passa ao lado do Museu de Varpa e desce até o Rio do Peixe. Aqui podemos ver que as chuvas do início deste ano estragaram a rua seriamente e ela não foi conservada. Vamos descer agora para o Rio do Peixe. A ponte está interditada, mas nós vamos até onde for possível. Estamos aqui sobre a ponte interditada do Rio do Peixe. Esse é o ponto até onde conseguimos chegar de carro, não podemos atravessar por outro lado, que a ponte está torta devido à correnteza e ao terreno muito arenoso. E foi por aqui, não exatamente nesse ponto, mas foi este rio aqui que os letos tiveram que atravessar em 1922, quando chegaram na estação de Sapezal, que fica ali entre Paraguaçu e Quatá, e de lá vieram para cá, alguns em carroças e outros andando a pé. Chegando aqui, tiveram que improvisar algum modo de atravessar, certo, Paulo? Assim, realmente, Eduardo, aqui foi o local praticamente
nessas imediações, né, em que aconteceu a histórica travessia do Rio do Peixe, quando os imigrantes letos, que atravessando o Oceano Atlântico, chegaram até o Porto de Santos, depois a São Paulo, na hospedaria dos imigrantes, e de lá, pelo trem da Sorocabana, vieram até Sapezal, que é uma antiga estação de trem, que, como você bem disse, é um pequeno distrito que fica entre Paraguaçu Paulista e Quatá. Ali era o final da estação, o final da linha, e de lá para cá eles vieram a pé e sem... os mais velhos, as crianças, vieram em carroções, em carroças, até este local. E posteriormente tiveram que fazer a travessia do Rio do Peixe a barco, para que aqui pudessem chegar e fundar, estabelecer o que é hoje a colônia de Varpa, que significa espiga. E esse rio foi muito utilizado para chegar tanto de Varpa quanto da Fazenda Palma até o cemitério dos pioneiros. Os caixões com os falecidos eram colocados em barcos e aí eram levados até o cemitério, que é muito próximo do Rio do Peixe. Assim, Eduardo, nós tivemos a oportunidade de ir até o cemitério leto dos pioneiros letos de Varpa, e nós podemos observar que existe uma grande distância entre a Varpa e aquele cemitério. E, curiosamente, os sepultamentos eram realizados via fluvial, que eram transportados os caixões através do Rio do Peixe. Um fato totalmente inusitado para os dias de hoje, mas era o que acontecia naqueles tempos, em 1922 até 1925, época em que ocorreram os sepultamentos, principalmente de idosos e crianças que faleciam em grande número entre os imigrantes letos. Aqui podemos ter uma boa noção do motivo pela qual a ponte está torta e interditada. Terreno arenoso, uma fundação pouco profunda e a correnteza em dia de chuva ocasiona esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que isso acontece. Nos últimos 10 anos, pelo menos em uma outra ocasião aconteceu isso. Há uma demora muito grande para consertar a ponte. Uma sugestão: isso aqui deveria ser feito em concreto e no estilo leto, para homenagear os cidadãos de Varpa e atrair turistas. Quem quiser vir pescar aqui no Rio do Peixe e colocar seu barco dentro do rio, próximo à ponte, que está interditada, vai ter que enfrentar este caminho. Não há um atracadouro, algo do tipo, feito em concreto, ou mesmo um barranco onde você não tenha toda esta dificuldade. Apesar das dificuldades em colocar um barco no rio, neste ponto, há quem venha pescar, como podemos ver um barco ali fora da água. Se tivesse mais estrutura, fosse mais fácil, com certeza um número maior de pessoas viria pescar ou mesmo passear no Rio do Peixe. Afinal, apesar do nome, o rio está escasso de peixes, mas passeio com certeza há muitos interessados. Enquanto estávamos filmando aqui na ponte do Rio do Peixe, chegaram 3 irmãs que vieram aqui passear, conhecer o local. Como é seu nome? Maria do Carmo. Maria Aparecida. Maria das Graças. Vocês são de onde? Eu sou de Tupã. Marília. Guarujá. E vocês saíram de suas cidades, de Marília, de Guarujá, para visitar Varpa especificamente, ou vieram visitar a irmã e depois resolveram passear por aqui? Nós viemos visitar por aqui. Eu vim do Guarujá, em Tupã, em casa de parentes, mas já com o objetivo de conhecer Varpa. E qual a impressão que vocês têm de Varpa? É a primeira vez que vocês vêm aqui? É a segunda vez que passo. Uma vez eu passei por aqui.
E agora estou conhecendo mais através do meu sobrinho. Meu sobrinho já vem muito aqui, então ele nos trouxe aqui para a gente conhecer. E qual a sua impressão do local, da estrutura, a falta de estrutura, os pontos positivos e negativos? Eu gosto muito daqui. Gostei muito do centro, ali o centrinho, da Varpa. E conhecendo agora também as chácaras aqui. Fomos aqui agora há pouco ali na Palmas. Gostamos muito dali, das casas, como eram as casas dos Letos antigamente. Gostamos muito. E a senhora já foi ao museu? Museu não fui. Não, ainda não. E qual a sua impressão sobre Varpa? Olha, é muito bonita, muito diferente, especial, né? Uma coisa bem especial. Muito bom, gostei. Eu achei Varpa uma natureza exuberante, é muito bonito, né? Muito bom estar assim com a natureza, interagindo com a natureza. Eu acho que Varpa, e o que me chamou a atenção, porque ela está sendo considerada hoje um lugar turístico, né? Agora, eu acho que poderia ter um hotelzinho aqui para a gente ficar, né? Passar um final de semana, puxa, seria muito bom. Estamos aqui dentro do Bar do Japonês, no centro de Varpa, um local maravilhoso que parou no tempo e conserva ainda um ar de anos 50 e até um certo ar de faroeste. Estou aqui ao lado de Nelson Firmo, que morou aqui a partir dos 4 anos até os 18, certo, Nelson? Certo, eu morei aqui dos 4 anos até os 18 anos. Inclusive esse bar aqui, nessa época, aqui vendia de tudo. Era um tipo de um mini mercado secos e molhados. O pessoal fazia compra aqui. Na época eu era criança aqui. Certamente porque não havia asfalto, a estrada de terra era ruim, Tupã demorava-se muito mais tempo para chegar até lá, então as pessoas compravam por aqui mesmo, e só uma compra talvez muito grande, aqui acabavam até Tupã na época da Casa Moreira. Isso, exatamente, só que o pessoal comprava e aqui tinha de tudo aqui, desde farinha, tudo, carne seca, me lembro como hoje. E atualmente você mora onde? Atualmente eu moro em Marília, mas venho constantemente aqui, porque aqui é uma cidade turística muito bonito. Tem um lugar aqui que tem 7 cachoeiras, que é uma em cima da outra. Nós temos também um acampamento Palma, temos o Rio do Peixe, que é 800 metros daqui, uma coisa maravilhosa, muito bonito aqui o lugar. E que pontos negativos que você vê? O que falta aqui em Varpa para melhorar a questão do turismo? Falta sinceridade e divulgação. Aqui, infelizmente, não está bem divulgado. Porque quem vem aqui, eu como moro em Marília, vem muitas pessoas aqui em Marília para ir nessa acampamento Palma, que é muito lindo também, um lugar maravilhoso. Lá tudo é natural, a água lá você toma água natural que vem da mina, tem uma cachoeira muito bonita e um lugar muito maravilhoso. E essas cachoeiras, essas 7 cachoeiras que você falou, onde que elas se situam? Como que eu faço para chegar lá? Porque não há nenhuma indicação aqui, correto, para chegar até lá. Olha, para chegar lá tem que ser realmente com quem conhece o lugar. Dá para ir por fora da água, aliás, de carro. E se você subir de barco, você vai de barco
pelo Rio do Peixe, subindo de barco. Você entra dentro da primeira cachoeira com o barco e lá você desce e vai subindo as cachoeiras. É um lugar maravilhoso, muito bonito. Então isso é um afluente do Rio do Peixe, é um córrego que deságua no Rio do Peixe que tem essas cachoeiras, não é propriamente no Rio do Peixe. Não, ela deságua no Rio do Peixe. Então eu não sei se você concordaria comigo que está subaproveitado aqui Varpa, ela teria muito mais a oferecer, mas não há divulgação, é difícil chegar em certos locais, então por isso as pessoas não vêm aqui ou quem vem não aproveita tanto quanto poderia aproveitar. É verdade, falta muito mesmo a divulgação, tem que divulgar e vir aqui participar, é um lugar maravilhoso. Aqui nós temos também o hotel aqui que você pode hospedar, é tudo natural, com passeios a cavalos. É um lugar maravilhoso. Falta muito divulgação. Seio veio airirito, bomborcal na galinha. Esse aqui é o apiário Puro Mel. Esses insetos que vocês estão vendo ao meu redor não são mosquitos, nem moscas. São abelhas atrás do mel. Estou aqui ao lado de Neila Kempis. Neila, por que essas abelhas aqui, essa revoada? É que agora, em julho, é época do inverno, né? Então, para elas é época de fome. Então, nessa época a gente pega as melgueiras, que são aquelas caixas ali do lado, para fazer limpeza, que em agosto é a época que começa a safra, então a gente volta essas caixas com os quadros limpos, prontos para ela fazer o mel pra gente. E a gente percebe aqui que as abelhas não nos atacam. Elas estão mais preocupadas com o mel do que em se defender nos atacando. Então no caso aqui elas estão como nossas intrusas mesmo. Elas estão só por causa do mel e por isso que elas não estão atacando. Mas se por acaso bater, aí elas picam. Aí provavelmente várias vão vir para picar aqui, porque quando elas picam, elas deixam como se fosse um infravermelho. Aí elas falam assim, tipo, ali é um invasor. Tipo, uma pessoa que está prejudicando a gente. Então elas vêm e picam todas no mesmo lugar. E essas caixas ficam aqui perto, ficam no meio de árvores, no campo? Onde que elas ficam situadas durante o ano? Fica num raio de 50 quilômetros daqui, assim, espalhadas em fazendas, que a gente pede arrendamento, né? Em matas, florestas. E você saberia me dizer qual é a produção, quantos quilos cada caixa pode produzir por ano?
Olha, eu não sei exatamente, mas tem caixas em épocas boas, em uma época boa de florada. Em uma caixa a gente coloca até 3 melgueiras dessas que estão aqui do lado e elas enchem assim em 15 dias, numa época boa. Então, cada uma dessa aqui é uma melgueira. Uma melgueira. Correto. E que produtos vocês vendem aqui além do mel? Nós temos o mel, o pólen, o própolis, a geleia real também, que a geleia real é o alimento da abelha rainha. O pólen e o mel são alimento das operárias. O própolis pra gente é um antibiótico natural e para as abelhas um esterilizante. E você recebe compradores aqui da região, de cidades mais longes? Como que funciona isso? O pessoal vem comprar aqui, como que eles ficam sabendo? Além do nosso estabelecimento aqui, nós fazemos feira em Tupã, de quinta-feira e domingo. Então, muitas pessoas sabem por meio de outras pessoas que já vieram aqui, ou também por pessoas que vão na feira e falam, e elas vêm, agendam, a gente dá toda a explicação. Na época de safra nós servimos mel, degustação de favo à vontade, que é do fim de agosto até dezembro, tem degustação de favo à vontade, e vem pessoas de toda a região. E nesse caso que você falou, que vocês vão vender na feira, a pessoa fica sabendo, pessoas de Tupã, mas e pessoas da região? Como que elas tomam conhecimento que vocês vendem mel e outros produtos derivados do mel? Há um tempo atrás, nós recebíamos, nós participávamos do Caminhos da Letônia, né, que... Então vinham turistas assim de fora tal por conta do Caminhos da Letônia. E tinha um site também da Varpa que lá agora eu não sei ainda se esse site ainda está em funcionamento. Mas também sabiam por aí e vinham. E de que cidades vinham? De quais regiões? Olha, de todas as regiões, já vieram gente até de fora do país, então de todas as regiões. E o que você diria sobre alguma sugestão para melhorar aqui o turismo em Varpa? Olha, eu acho, mais a divulgação mesmo, que com a divulgação tem... Porque o turismo tem, então só a divulgação. Você não é a primeira pessoa que reclama da falta de divulgação, ou pelo menos, se não da falta, da pouca divulgação. O Caminhos da Letônia está funcionando? Olha, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, não é mais comentado, pelo menos. Eu acredito que esse seja um dos problemas, além da falta de divulgação. As políticas públicas não são duradouras. Um prefeito faz e não faz durante o mandato dele inteiro, o outro prefeito acaba com aquilo lá, então não há uma consistência, algo contínuo. Cada um, conforme o seu humor, faz ou desfaz, e então não se estabelece uma política contínua. É bem por aí. Então, ok, Neila, muito obrigado. Obrigada. E eles não quiseram nada comigo, hein? Então, eu acho que o meu... Esse aqui é o Hospital de Varpa, onde a doutora Margot chegou aqui na década de 20, logo depois dos letos, e revolucionou a saúde no local, devido aos seus conhecimentos. Até então, muita gente morria de coisas simples, por falta de conhecimento sobre como lidar com doenças tropicais. Tanto que nós vimos lá no cemitério dos pioneiros que cerca de 10% da população de Varpa morreu em apenas 3 anos, entre novembro de 1922 e novembro de 1925.
Realmente, Eduardo, nós estamos aqui diante do Hospital de Varpa, que inclusive fez com que diminuísse o índice de mortes na década de 20, porque, como muito bem você comentou agora há pouco, assim que os letos chegaram da sua viagem atravessando o Atlântico e aqui se instalaram devido às doenças tropicais, o desconhecimento de como tratar essas doenças, problemas com crianças, idosos, o calor era intenso, e nós podemos observar aqui que foi construído este prédio para ser o primeiro hospital daqui da nossa região. Não se tem notícia de um outro hospital anterior a esse, aqui na região de Tupã. E a doutora Margot Anderson, que foi formada na Universidade de Riga, que é a capital da Letônia, para cá veio e durante muitos anos clinicou neste local e posteriormente ela foi para Tupã, onde viveu até os seus últimos dias. Isso aqui, se não for tomada alguma providência, certamente ficará irrecuperável daqui a um pouco tempo. Realmente esse prédio aqui, apesar de ser da década de 20, um prédio já bem avançado para aquela época, ele sofreu evidentemente algumas alterações. Nós temos que lutar para que este local seja realmente restaurado e seja até um ponto de visita. Esta aqui é uma das poucas, se não a única, homenagem à doutora Margot Anderson, nascida em 1900 e falecida em 81. Aqui mostra-se a importância dela. Já podemos perceber que outras placas foram retiradas, provavelmente furtadas. Aqui faltam mais duas. Então, o prédio está se deteriorando por uma questão natural, mas também por vandalismo e roubo. Estamos chegando agora na Fazenda Palma, que foi fundada em 1927 por uma dissidência de letos, embora que nunca houve problema entre os letos de Varpa e os letos de Palma. Apesar dessa dissidência, eles conviviam bem.
Estamos aqui no refeitório da Fazenda Palma. Aqui era onde todos os moradores da fazenda se alimentavam. Vocês viram ali a grande cozinha, o grande fogão existente, e aqui é onde eram servidas as refeições. Foi transformado hoje numa espécie de pequeno museu, aqui atrás de mim, embora as pessoas ainda almocem aqui. São poucos moradores hoje em dia na Fazenda Palma, mas ainda serve como refeitório. Embora, como eu disse, poucas pessoas. Construído numa arquitetura totalmente diferente do que nós conhecemos, com madeira, o forro totalmente feito de madeira, seguindo o molde do telhado, e vários instrumentos musicais, objetos que foram utilizados durante a existência de Palma. Durante toda essa existência de Palma, principalmente muitos materiais que foram trazidos da Letônia, quando da imigração. Então nós podemos observar objetos em cobre e vários objetos aqui que seria difícil para nós conseguir explicar ao público telespectador tudo aquilo que tem aqui de riqueza histórica, somente estando presente para conseguir observar o que tem aqui de história de mais de 90 anos em que o povo leto se deslocou até esta região aqui da Alta Paulista, no município de Tupã. Portanto, é uma visita que nós indicamos a todos, em Palma, para conhecer o que existe de mais rico e mais histórico possível, que é a história mais antiga aqui da nossa região, porque Palma é o núcleo urbano mais antigo, e Palma e Varpa, né? Que começou em Varpa e posteriormente um grupo decidiu viver comunitariamente aqui em Palma. E no alto aqui nós observamos em leto as palavras da Bíblia, no qual diz que não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Portanto, é um recinto em que se levava muito adiante a fé em Deus através da Igreja Batista e também a questão de se viver comunitariamente como os primitivos cristãos. Encontramos aqui na cachoeira da Fazenda Palma Joyce e Ricardo Silva, fotógrafo, e ela que está sendo a modelo das fotos. Vocês são de Birigui? Somos de Birigui. Correto, Birigui. E vocês vieram de lá aqui só para usar aqui o local como locação? Isso, só para fazer um book mesmo, porque é um lugar muito bonito aqui, gostoso. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes. A gente aproveitou a oportunidade para estar vindo aqui agora. E como você conheceu, ficou sabendo aqui da Fazenda Palma? Eu através de uma amiga minha que mora aqui, né? Aí ela já tinha feito comigo aqui algumas vezes. E eu lembrei desse lugar. Aí a gente voltou aqui hoje para fazer esse book de novo. E qual a sua impressão sobre Palma, sobre Varpa? O que tem de positivo? O que falta que poderia melhorar? É um lugar tranquilo, calmo. Passa uma paz pra gente, bem sossegado, gostoso. E você? O que você tem a dizer aqui sobre as suas impressões sobre o local? Eu fiquei encantada, né? Porque em Birigui a gente não tem esses lugares assim. Muito bacana, eu gostei muito. E o que poderia melhorar, na sua opinião? Bom, eu não conheço bem a cidade, né? Eu tô vindo, a gente vai visitar ainda, então eu não sei te dizer o que poderia mudar, que eu não conheço bem. A primeira vez então você veio para a Fazenda primeiro e depois vai para a Varpa. Então você não tem ainda uma opinião formada,
porque você não conheceu Varpa, ainda vai conhecer agora à tarde. Na hora que a gente for embora, a gente vai dar uma passeada por lá para ver ele, para me levar a alguns lugares que ele conhece, então... E você, Ricardo, o que acha que poderia melhorar aqui para o pessoal ter mais estrutura, ter mais acesso? Também só conheço aqui, não conheço Varpa, né? Somente a fazenda, né? Acho que mais divulgação, porque é um lugar muito bonito, gostoso, acho que deveria ser mais divulgado. Você já é, se não me engano, a terceira pessoa hoje que fala da falta de divulgação de Varpa e, por consequência, de Palma também. Sim, falta mais divulgação, porque muita gente não conhece. Algumas pessoas vêm por foto e perguntam onde que é, mas é que Tupã, perto de Tupã, é perto de Tupã. Muita gente não conhece. Isso que eu ia perguntar para você. Lá em Birigui, você comenta da existência da Fazenda Palma e as pessoas, em geral, não conhecem. Não conhecem. Mas é Tupã mesmo, eu falei, mas parece um lugar tão bonito para ser tão perto da gente, só não conhece. E a Birigui é perto. Sim, se é um lugar perto e não conhece, fica imaginando um lugar que fica a 300 quilômetros. O pessoal pensa que é muito longe, que é até outro estado. Já falaram, é outro estado. Eu falei, não, é Birigui. Estamos aqui no Museu de Varpa, novamente com Lúcia Bolcodes. Já tínhamos falado com ela no Rancho Os Defumados, ela que aqui é responsável pelo museu. Sim, aqui eu que atendo, cuido daqui, né, está sobre minha responsabilidade. E a senhora conheceu o senhor Yannis Erdebergs, que foi o fundador aqui desse museu, o criador, e que foi o responsável também até a morte dele, quando então a prefeitura assumiu a responsabilidade de cuidar do museu. Sim, eu conheço ele desde criança, era vizinho do meu pai, então eu conheço ele sim. Aqui também a gente era vizinha, né? Mas não cheguei a trabalhar com ele. Sim, e esse museu aqui vem muito visitante, as pessoas de outros países vêm visitar? Vem, não são muitos os visitantes, mas até que é bem visitado. Eu acho que pelo tamanho da Varpa, né, até que é bem visitado. Né? E vem do estrangeiro também, quando vem pessoas da Letônia também se fazem presente aqui. Talvez um dos países onde venham mais visitantes, com certeza, seja a Letônia, por causa das suas raízes que foram implantadas aqui. Eles saíram lá 90 anos atrás, saíram de lá e vieram para cá numa verdadeira epopeia. E então, certamente que na Letônia sabe-se que existe Varpa. Ah, sim, eles com certeza sabem. Este ano mesmo teve a festa da música, a festa da canção, e o governo sempre em contato com os letos, a Associação Leto aqui no Brasil, convidando. E foi um bom grupo para assistir este ano. Você me falava agora há pouco que já veio uma TV da Letônia fazer uma reportagem aqui. Isso foi há quanto tempo? Já faz uns 3 anos e meio que vieram. Fizeram uma reportagem, sim. E principalmente de nós mantermos a língua, né, que eles dizem que a gente fala o leto mais perfeito do que eles, né, o antigo leto, né? E também eles agradecem muito por a gente estar realmente ainda conservando lembrando, né, dos letos, conservando essa colônia com essa história da Letônia.